Salmo 34, versículo 8 diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos dizer juntos? Vamos ler aqui no telão então, na versão NVI. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento, mais uma vez. Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos transmite vida. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada vida nessa noite, que o Senhor toque cada um aqui com a sua bondade. Nós podemos provar, como diz tua palavra, que o Senhor é bom, e nós queremos provar e ver, de fato, como o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. A tua palavra diz que a tua bondade dura para sempre. Ela nunca falha, ela nunca muda, ela nunca se altera, porque um Deus que é bom no caráter é um Deus que continua manifestando a sua bondade todos os dias. Eu peço que o Senhor toque assim a vida de cada um nessa noite, que essa palavra possa encontrar lugar nos nossos corações, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Deus é bom, mas um Deus que é bom, um Deus que ama, é um Deus também que disciplina e é um Deus que exige juízo. Diga comigo, um Deus que ama, um Deus bom, disciplina e exige juízo. Quando você leva alguém que você ama ao médico, pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, um amigo, e você leva uma pessoa que de repente apareceu um caroço, sei lá, no braço. Você, quando vai ao médico, você não espera que o médico haja com carinho com esse tumor, sim ou não? Você espera que esse médico vai agir com firmeza, não vai ter nenhuma empatia com esse caroço, mas vai agir buscando uma solução para esse problema. Ou seja, o juízo sobre esse problema é a única reação aceitável. Portanto, quando você ama alguém, esse é o único posicionamento aceitável a respeito de uma situação como essa. Você se levanta ou você se posiciona para cuidar, para ajudar e para proteger o bem-estar da pessoa que você ama, sim ou não? Portanto, assim o amor trabalha. Assim o amor permanece. Algumas atitudes, então, de um Deus que ama, começa com um Deus que é amor e que o amor defende. Diga comigo, o amor defende. Se você não defende a pessoa amada, você não ama. O amor exige, portanto, que eu lute a favor dessa pessoa para protegê-la. Você ama e você cuida daquela pessoa que você ama. Você estaria capaz de entrar em juízo, se fosse necessário, para proteger e cuidar dessa pessoa amada. Nós vivemos num mundo em que nós celebramos os julgamentos. Nós até desejamos, nos empenhamos que na sociedade haja justiça. Porque uma sociedade onde não há justiça, primeiro, não teria emprego para os advogados, nem para os juízes, né? Mas uma sociedade onde não há justiça é uma sociedade que vai se autodestruir, lenta ou rapidamente. Mas quando, por alguma razão, Deus estabelece os seus juízos sobre a humanidade, muitas pessoas ainda consideram que Ele é cruel ou destituído de amor. Portanto, nós muitas vezes tratamos
Deus diferente como nós nos tratamos. Não se importar, portanto, com uma atitude destruidora de alguém é uma ameaça muito grande à segurança dessa pessoa amada. Por isso que o amor, em primeiro lugar, ele defende. Segunda coisa que o amor faz é que o amor confronta. Um Deus que ama é um Deus que confronta. Onde não há confronto, não há crescimento. Onde não há confronto em amor, não se volta para o lugar que se deve voltar. Onde não há amor que se confronta, quando necessário, nós podemos dizer que ali, onde não há confronto em amor, não há também cuidado, não há interesse em cuidar daquela pessoa. Talvez exista no máximo interesses utilitários, porque quem ama, confronta. Jesus nos ensinou sobre isso. Jesus, que é a expressão máxima do amor de Deus, ele disse em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai ao juiz. Chama o advogado da igreja amiga, que tem cheio de advogado bom lá, que é uma benção. Vai ao juiz, não. Jesus disse, teu irmão pecar contra ti, vai a ele primeiro. Ou seja, vai fazer um confronto em amor. Em confronto não quer dizer, irmãos, chegar lá e ganhar a guerra, chegar lá e botar o dedo na cara da pessoa. Confrontar não é expor a fraqueza ou a debilidade de alguém. Confrontar em amor é se assentar com humildade e buscar genuinamente uma solução para o problema, se humilhando, buscando em Deus, crendo que Deus vai te dar vitória. Portanto, o próprio Senhor Jesus disse, se alguém pecar contra você, vá a ele, você e ele somente, porque o amor que é amor, confronta. Mas o amor também, além de defender e além de confrontar, o amor exige uma ação. O amor não é amor se você não se importa. Se você vê alguém que você ama, olhe para mim agora, por favor. Tiago não está aí não, né? Tiago não está hoje copiando, tá? Se você vê alguém, por exemplo, dentro de um prédio em chamas, e você não faz nada para tirar essa pessoa de lá, ou alertá-lo pelo menos, isso não é amor, porque amor exige uma ação. Seria considerado, portanto, negligência da nossa parte, se a gente vir alguém em perigo e a gente não fizer nada. Por isso que existe uma responsabilidade que Deus nos deu, de anunciar as verdades de Deus para esse mundo e anunciar que existe um juízo que está vindo e que todos nós podemos escapar dele através de Jesus Cristo. Essa é a notícia que temos que dar, é a ação que temos que fazer, porque o amor, alguém já disse que também é aquilo que o amor faz. Amor que não faz não é amor. Amor que não faz algo não é amor. Deus viu a nossa condição de pecadores, perdidos, completamente perdidos para sempre, e Ele fez algo. Ele amou tanto o mundo que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele viu que estávamos destituídos da sua presença, e porque Ele nos amou, Ele enviou Jesus Cristo. Mas o amor também, além de exigir uma ação, o amor quer o bem. O amor deseja o bem sempre. Nós precisamos então, irmãos, reconhecer que se Deus quisesse ou estivesse determinado a extinguir a raça humana com seus juízos, se Deus tivesse desejado acabar com a raça humana, destruir o mundo inteiro, você acha que Ele já não podia ter feito isso? Com um simples ato da sua vontade, uma simples palavra, podia. Mas não é seu desígnio, não é seu coração. O coração de Deus não está com pessoas que olham para Deus e deduzem, por conta do seu relacionamento distante ou seu não relacionamento, deduzem que Deus é esse Deus assim que está esperando apenas para trazer um acerto de contas na forma de juízo. Por outro lado, nós precisamos entender que, embora não seja desígnio de Deus,
e a condenação não esteja no coração dele, nós precisamos reconhecer que o pecado viola e contamina tudo o que Deus fez. Toda a criação se acha debaixo dessa violação, dessa contaminação que o pecado produziu e tem produzido. É por isso que o juízo de Deus tem que ser liberado. Deus não poderia deixar de fazer aquilo que Ele mesmo criou e estabeleceu. Ele não pode violar a sua palavra, quando disse, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Esse é um decreto de Deus. Mas é maravilhoso saber e ler um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo 18 de Ezequiel, versículo 23, que diz que Deus não tem prazer na morte do perverso. Todas as vezes que você vê algum juízo, alguma catástrofe, alguma coisa acontecendo, alguma morte inexplicável, crianças morrendo, tsunamis acontecendo em algum lugar, aquilo não é desígnio de Deus, Deus não planejou aquilo. Muito embora Deus possa fazer qualquer coisa, Ele possa evitar qualquer coisa, mas Ele entregou a mim e a você algo que Ele não pode mudar, porque Ele deu a sua palavra, Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio. Ele deu a você o direito de fazer escolhas, e escolhas exigem consequências. Se Deus não tem prazer na morte do pecador, se Deus não tem prazer na morte do perverso, mesmo assim permanece o fato de que o juízo de Deus tem que acontecer. Enquanto esse decreto existir, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus continua sendo movido, continua sendo impulsionado. Os seus atos de amor, todos os seus atos sempre serão banhados em amor. Ele sempre ama em todo o tempo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas não podemos esquecer que o verdadeiro amor exige julgamento. O verdadeiro amor só existe se houver o julgamento. Que julgamento é esse? É o julgamento de Deus, não é o nosso. Porque, em quinto lugar, depois que o amor quer o bem, precisamos saber que o amor é uma pessoa. O amor não é algo, é uma pessoa, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Ele é a personificação desse amor. A Bíblia diz que Deus não tem amor, Deus é amor. A sua essência é amor. Ele ama as pessoas a ponto de sacrificar a vida do seu único filho para que todos fossem salvos naquela cruz. Embora alguns digam que Deus é amor, se portanto Deus é amor, então significa que Ele não vai lançar ninguém no inferno, porque o inferno é um lugar de muito sofrimento. É verdade, o inferno é um lugar de muito sofrimento. Mas nós não podemos concordar com essa doutrina, na verdade é um conceito filosófico que ficou conhecido como universalismo. É aquela tendência que diz assim, bom, um Deus que é bom, um Deus que é santo, um Deus que é amor, a sua essência é amor, condenar alguém para sempre num lugar de tormento não é compatível com o seu caráter. É bom lembrar que é verdade que o inferno, um lugar de tormento, foi criado originalmente para Satanás e seus anjos, não foi criado para as pessoas. No entanto, se você ler os evangelhos, você vai perceber Jesus várias vezes falando desse lugar. Se ele não existisse e se não fosse algo real, Jesus nem teria falado sobre esse assunto. Mas várias vezes ele falou sobre o inferno como um lugar de tormento, um lugar de choro e ranger de dentes. E para exemplificar isso, nós vemos, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, do mendigo, que Jesus conta essa parábola dizendo que lá no inferno, nesse lugar de tormento, o rico, que não colocou sua confiança em Deus, estava atormentado naquelas chamas, e ele diz para
Abraão, porque ele vê Abraão ele vê o Lázaro lá com Abraão, e ele diz: "Ô Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta, né, do seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama." Ou seja, o inferno é mais real do que a gente imagina, queridos. Deus nos prometeu o céu, e é para lá que você vai se você confiar em Jesus. Mas a todos aqueles, diz o Apocalipse, o livro da Revelação, todos aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, o amor é uma pessoa, mas o amor também, que é uma pessoa, e estabeleceu esses lugares e deu a você o direito de escolher céu ou inferno. Mas em sexto lugar, o amor também se coloca ao lado das pessoas, apesar dos seus piores defeitos. Irmãos, um Deus que ama, um Deus que exige juízo, um Deus que exige julgamento, um Deus que disciplina, também é um Deus que se coloca ao lado das pessoas, apesar dos seus piores defeitos. Amar e apoiar pessoas pecadoras não nos faz necessariamente apoiadores do pecado. Jesus tinha uma abordagem muito diferente dos escribas e fariseus da sua época. Por isso que Jesus foi considerado, ou foi chamado de comedor com pecadores, amigo de pecadores e daqueles que viviam, né, com amizade com os pecadores. Mas as pessoas eram atraídas por Jesus. Jesus não afugentava ninguém. Imagina alguém que tinha uma atração enorme até as crianças. Você sabe que, né, as crianças são puras, são seres que não escondem nada. Quando uma criança se aproxima, é porque ela sentiu que existe uma abertura, que existe, né, um amor, existe um carinho, existe um abraço. E assim eram as crianças com Jesus. Elas vinham, se aproximavam, chegavam junto. E era isso que Jesus fazia. Ele ficava do lado das pessoas que queriam consertar os seus erros. Você quer consertar seus erros? Quem não os tem? Todos nós temos. Mas Jesus se colocou ao lado dessas pessoas. Sabemos, irmãos, que escolhas têm consequências. As pessoas escolhem, têm o direito de escolher. A vida é simples assim. A gente complica porque a gente muitas vezes não entende a simplicidade da vida. A vida é feita de escolhas. Escolhas que nos levam a ganhar ou a perder. Escolhas que nos levam a ter sucesso ou não ter sucesso. No entanto, nós precisamos fazer diferença entre aquilo que podemos chamar de permissividade ou misericórdia não santificada, que permite que as pessoas pequem sem ter consciência das consequências que elas vão ter. A verdadeira misericórdia é aquela que fala a verdade, que tem compaixão, que se assenta ao lado de pessoas que estão com muitos problemas, pecadores como Jesus fazia, pessoas cuja conduta ou reputação na sociedade não era lá muito boa. Jesus se posicionou ao lado delas para ajudá-las a que elas saíssem daquele lugar onde elas se encontravam. As pessoas que têm problemas, quando nós as amamos, mesmo quando elas não merecem, para elas nós devemos dizer também a verdade. Quando você conta a verdade, você está dando a chance dessa pessoa sair dos seus lugares mais escuros e encontrá-las e conduzi-las ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Mas em sétimo lugar, o amor revela que temos um Pai.
Irmãos, creio que dentre tantas coisas que Jesus veio fazer na terra, dentre tanto cumprimento que ele veio fazer da palavra, a Bíblia, o Antigo Testamento está repleto de coisas que Jesus deveria fazer, a sua missão, o seu ministério, mas eu creio que a principal delas, que Jesus veio fazer na terra, foi revelar a mim e a você o Pai. O Pai, essa figura. Jesus veio a essa terra, veio a esse planeta, na verdade, um planeta de órfãos, para nos revelar o caráter do seu Pai. Infelizmente, irmãos, essa revelação maravilhosa, ela se dilui, ela se perde, ela se esvai no meio de toda essa cultura marcada por uma desconstrução maquinada pelo capeta. Essa revelação fabulosa do Pai se acha escondida ou diluída nessa fragmentação da família, dos valores da família, do casamento. Embora muitos tenham sofrido, e ainda hoje sofrem, abusos, sofrem maus tratos, muitos sofrem negligência dos pais, e olha quantos pais hoje, infelizmente, são até machos, conseguem fazer muitos filhos por aí, mas ser homens de verdade, pais de verdade, está cada vez mais difícil. Homens que assumem a sua responsabilidade, não só de gerar, mas de criar, de cuidar, de ensinar, de levar seus filhos a se tornarem adultos responsáveis. Mas eu creio, irmão, sabe de uma coisa? Olhe para mim, por favor. A imensa maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje como sociedade, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, desapareceria, se nós recebêssemos essa revelação extraordinária de que Deus é Pai. A grande, enorme quantidade de problemas que se tem hoje no casamento, na vida, no trabalho, nos relacionamentos com o próximo, a maioria deles tem origem na falta, na ausência ou no relacionamento quebrado que a gente tem com essa figura chamada Pai. Jesus veio para colocar o nosso foco, a nossa atenção, a nossa afeição no Pai. Foi para isso que ele veio. Ele disse várias vezes: eu não faço nada que não vejo meu Pai fazer. Eu não quero fazer nada que meu Pai já não tenha dito que eu devo fazer. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos na mesma linha, no mesmo caminhar. Essa revelação maravilhosa de que Deus é bom e que Ele é um Pai bom, começou a ser dito muito antes do Novo Testamento, muito antes de Jesus vir. Isso começou lá no Antigo Testamento. Apesar da gente olhar para o Antigo Testamento e muitas vezes perceber ou concluir que o Antigo Testamento é muito duro, é muito rude, fala de muitas guerras, de muitos juízos, mas está lá, se você ler o livro dos Salmos, dezenas e dezenas de vezes nós veremos o salmista dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, já dizia: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam.
Deus é bom. Irmãos, muitas vezes você lê nas Escrituras do Antigo Testamento, quando Israel trouxe desgraças enormes sobre si mesmo. Várias e várias vezes, por causa da adoração a falsos deuses, por causa de se misturar no meio da prostituição, ou dos pecados sexuais das nações que os cercavam, mas todas as vezes que eles clamaram, Deus os perdoou e os livrou sem punição alguma. Você podia se alegrar com isso, porque a bondade de Deus está presente em todas as páginas da Bíblia. E quando Jesus veio, Ele trouxe então um rosto para essa bondade. Ele veio dar corpo, Ele veio dar visão, Ele veio dizer: olha, eu sou a encarnação do próprio Pai. Quando Filipe, nos seus discípulos, perguntou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E isso é o bastante. Jesus olha para ele e fala: Filipe, eu estou com vocês há muito tempo, e você me pergunta onde está o Pai? Quem me vê, vê o Pai. E a gente que não viu Jesus como pessoa, como é que a gente faz? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o Pai. As Escrituras são Jesus, as Escrituras são a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus estava cuidando das pessoas por onde Ele passava, Ele estava revelando o Pai. Quando Jesus cuidou do cego Bartimeu, quando Ele chamou Bartimeu, quando ele entrava em Jericó, e o cego veio até ele e ele disse: o que você quer que eu te faça? E o Bartimeu disse: Senhor, eu quero voltar a ver. E ele então cura o cego Bartimeu. Ele estava revelando o coração do Pai que está nos céus. Qual é o pai que não deseja ver um filho curado? Qual é o pai que, vendo um filho acometido de uma doença, se pudesse, tirava aquela doença da criança e colocava em si mesmo? Que pai não desejaria dar o melhor, o mais bonito, a melhor roupa, tudo o que esse filho deseja, porque o coração de um pai ama, o coração de um pai dá, e o coração de um pai quer ver o filho feliz. Jesus estava dizendo para Bartimeu: Bartimeu, eu vim revelar o coração do Pai que está nos céus, na forma da tua cura. Quando Jesus olhou para aquela mulher, surpreendida em adultério, que foi levada diante de Jesus, a lei daquela época dizia que aquela mulher, não somente ela, mas o homem que estava com ela, também os dois, deveriam ser apedrejados até a morte. Era a lei daquela época. E os fariseus, os escribas, os estudiosos da lei, foram até Jesus, não com o intuito de cumprir a lei, eles foram ali tentando colocar Jesus numa sinuca, numa condição difícil. Queriam ter com quem acusar Jesus, mas Jesus não se sentiu encurralado. Para os líderes religiosos, eles já estavam com as pedras na mão, só esperando Jesus dizer: bom, se é assim, né? A lei é essa, então vamos cumprir. Como é que faz numa hora dessa? Então, Jesus começa a escrever na areia e diz para aqueles homens: quem não tiver pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra. O único ali que não tinha pecado nenhum, poderia jogar uma pedra naquela mulher, é o único que se recusa a jogar uma pedra. E diz para aqueles homens: se vocês não têm pecado, se vocês estão livres disso, então comece a apedrejar essa mulher. Ele se abaixa, continua escrevendo. Todos eles vão embora. Isso nos ensina, sabe o que, amados? Nunca exponha nem aponte o pecado do seu irmão, porque você pode não ter aquele, mas tem outros. Nunca exponha a nudez do seu irmão, porque você pode não ter aquela nudez, mas tem outras. Existe uma lei da semeadura e da colheita. Todo mundo que levanta a nudez do outro terá a sua também levantada. Diga misericórdia.
somente aquele que não tem pecado poderia nos lançar no inferno, poderia nos apedrejar, mas ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Aquele que é amor diz para mim e para você: vai em paz, querido. Vai em paz, querida. E abandone a sua vida de pecado. Jesus veio para revelar esse coração amoroso do Pai. Quando os discípulos estavam incomodados com as crianças vinham para cima de Jesus. Imagine que Jesus fazia festa. Talvez Jesus andava com uma bolsa cheia de pirulito, não sei. As crianças corriam para cima dele. E os discípulos achavam que as crianças não eram tão importantes assim quanto os adultos. E começaram a afastar, né? Sai daqui, menino, não sei o quê, deixa o mestre, ele não está atendendo as pessoas. Quando isso aconteceu, Jesus corrigiu os discípulos dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. Marcos 10, 14. E não os impeçais, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Em outra ocasião ele disse, quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior entre eles, Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: olha, se você não se tornar igual a essa criança, você nunca vai poder entrar no reino dos céus. Jesus estava revelando o coração do Pai todo o tempo. Por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. Se você ler com cuidado a oração que Jesus faz em João capítulo 17, aquela oração é quase como se fosse uma prestação de contas. Jesus está orando para o Pai, dizendo que ele veio e ele cuidou dos discípulos, ele ora pelos seus discípulos, ele ora pelos discípulos que haveriam de vir ainda no futuro. Portanto, ele orou por mim, orou por você. Você crê, recebe, diga amém, dá glória a Deus. Ele começa a falar com o Senhor no nível de intimidade, e eu imagino os discípulos ali olhando, vendo, ouvindo aquela oração. Jesus estava revelando o coração do Pai. Mas que a gente nunca se esqueça de que um Deus que é amor, um Deus amoroso, um Deus que ama, é um Deus que exige julgamento. Todos nós, todo ser humano nessa terra, desde Adão até o último dia, todos haveremos de comparecer diante de um tribunal. Todos, sem exceção. A diferença é que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses já passaram da morte para a vida. Esses não entrarão mais em condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Porque todo pecado será castigado em alguém. Ou ele será, ou já foi castigado em Cristo na cruz, ou ele será castigado na sua própria pessoa, naquele final dos tempos, quando todos estarão diante do juízo do trono branco, e todos receberão de acordo com as suas obras. É melhor entregar sua vida a Jesus hoje. É melhor receber a Jesus como Salvador da sua vida hoje. Porque toda condenação, todo julgamento, e Deus que ama, e um Deus que é bom, exige juízo,
exige julgamento, ou em Cristo, ou em você próprio. Qual deles você vai escolher? Lembre-se, a vida é feita de escolhas, e escolhas têm consequências. Deus nunca poderia, quero terminar com isso. Pessoas reclamam muitas vezes de se houvesse Deus, se Deus de fato existisse, Ele não poderia ter permitido que aquela criancinha de 4 anos de idade fosse vítima de uma bala perdida e tivesse perdido a sua vida. Porque Deus não impediu que aquele criminoso, não sabemos, apertasse aquele gatilho. Porque Deus não foi lá e travou aquela arma. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus estaria violando a sua própria palavra. Porque Deus estaria violando o que Ele mesmo já disse lá antes de todas as coisas. Ele criou o homem e disse: você é responsável pelos seus atos. Deus poderia parar aquela arma? Com certeza. Mas se Ele fizer isso, não vai haver necessidade mais de haver amor. Porque amor, que é amor, precisa ser livre para amar ou para não amar. Você é livre para amar a Deus ou para odiar a Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso, mas Ele deu a você esse direito. A ética de Deus exige que você seja livre até para se perder. Mas não é essa a vontade dEle. Como nós lemos há pouco, Ezequiel 18, 23, Deus não tem prazer na morte do perverso, nem na morte do ímpio, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que Ele deu a mim e a você a responsabilidade de contar essa história, de pregar a verdade. E todos nós aqui nessa sala vamos sair daqui com essa consciência. A responsabilidade é sua. O destino da sua alma está na sua mão. E Deus diz para nós, Jesus diz para nós, revelando o coração do Pai: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para Deus decidir, porque Deus já decidiu que quer que você seja salvo, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque esse é o coração do Pai. Quantos aqui creem que Deus ama você? Vamos fechar nossos olhos, chama aqui a banda para a gente cantar. Esse amor que Deus veio revelar na cruz através de Jesus, é o amor que nos convida hoje a receber a vida que há em Jesus.